Para o mundo e adjacências, começa agora o Manaus 360. E hoje, quem é minha host, quem vai apresentar junto comigo, é a professora Ivânia Vieira. Ela é doutora em processo sociocultural na Amazônia, ela é jornalista, professora da UFAM, militante do movimento Mulheres Afro-Ameríndias. E o nosso convidado nasceu em 2001, agora em 2021, ele é estudante de Direito da UFAM, é dono de 2 empresas e o mais jovem vereador de Manaus, Amon Mandel. E no episódio de hoje eu estou com Ivânia Vieira, jornalista e professora da UFAM, da Faculdade de Jornalismo também, e que hoje troca uma ideia comigo com o vereador Amon Mandel. Vereador, o senhor se enxerga como um jovem prodígio? De forma alguma. Isso quem tem que dizer são as outras pessoas. E por que você se interessou por política tão cedo? Eu acho que nunca é cedo demais para se interessar por política. Eu sempre fiz trabalho voluntário e aprendi que fazer política não é só se candidatar ou ser filiado a algum partido, ter ou não um mandato eletivo. É transformar o meio à sua volta. Então, como voluntário desde os 12, sempre fiz política. E aí, no ano passado, decidi tentar levar essa política social para dentro da política partidária. Professora, a senhora acompanha a política há um tempo. O Amon, o vereador Amon, que tem 20 anos apenas, né? Ele tem um antecessor? Teve outra pessoa que entrou tão jovem assim, que lhe vem à mente agora? A Câmara passa por várias etapas históricas, né? E sempre se trabalha com a questão da juventude dos vereadores, né? No caso do Amon, é um caso, diria que o vereador mais jovem que se fez nas eleições, né? Já tiveram outros jovens, mas não tão jovens, né, quanto você. E aí eu peço permissão para chamá-lo por você, vereador. Você é uma autoridade pública, né? Então, dentro do ritual do tratamento, peço permissão para tratá-lo por você. Eu sou jovem há menos tempo do que você, então com toda certeza. É muito grata. Mas eu diria que um dado no que diz respeito à questão da juventude, e que eu gostaria muito de ouvir o vereador, é que a política que tem sido feita é uma política que ela desanima os jovens, essa política parlamentar. E eu diria que parlamentar e partidária, ela desanima, ela é uma política que afasta. E afastar, ela cria uma armadilha. Ela deixa as casas legislativas aí com um determinado tipo de conduta, um determinado tipo de visão. E essa visão plural que é necessária, e que a juventude tem um papel maravilhoso, importante a cumprir, ela acaba sendo muito mais difícil, né? Gostaria de ouvi-lo em relação a esse modelo de política e como que você se sente dentro da Câmara Municipal de Manaus na relação com seus pares. A Câmara Municipal de Manaus é um ambiente ímpar. É um ambiente em que, dependendo do dia, as pessoas agem de uma forma e não de outra, e depois passam a mudar a atitude delas. Então, há uma pressão muito grande dentro da Câmara para que as pessoas sigam uma certa cartilha. Mas, como jovem, eu acredito que a maior parte dos jovens compactua com esse tipo de pensamento, nós não seguimos nenhum tipo de cartilha. Mesmo os meus colegas de classe na UFAM, ou na Estácio, ou antigamente na escola, ninguém pensa da mesma forma. E um dos únicos ideais que nós compartilhamos é o de que todos devem se expressar, cada um com a sua opinião. O único ideal que compartilhamos é esse da democracia. A partir de então, mesmo quem se identifica no mesmo espectro ideológico, seja de centro-direita, de centro-esquerda, de centro ou em algum extremo, tem sim algumas divergências de pensamento. A gente não segue nenhum tipo de cartilha, não segue nenhum tipo de manual na política ou manual de como pensar, até porque isso não existe. Qual é a cartilha prevalente na Câmara Municipal de Manaus? De forma geral, aquela de seguir a vontade do prefeito, a vontade do chefe do executivo e, mais recentemente, a vontade do presidente da Câmara. Historicamente, a base dos governadores ou dos prefeitos aqui no Amazonas e em Manaus é sempre ou a Assembleia ou a Câmara Municipal por inteiro. Então, você vê isso num cenário atual em que agora nós temos apenas 2 vereadores que se identificam supostamente como de oposição. Eu me identifico mais como
independente, até porque sempre voto a favor daquilo que eu acho que é o correto, como foi o caso, por exemplo, da antecipação do auxílio manauara, que eu cobrei, que a prefeitura mandou, e eu votei a favor. Era uma promessa de campanha do prefeito eleito. Mas também cobro e fiscalizo, como foi o caso do dossiê, ali daquele caso de corrupção e de desvios nas cestas básicas do município de Manaus. Complementando a pergunta da professora, para uma pessoa mais jovem que chega à Câmara, existe uma resistência quando você apresenta um projeto ou quando você vai falar? Você sente um impacto por você ser jovem? Existe alguma tentativa de descredibilizar, algo assim? Com toda certeza. No início do ano, nas primeiras reuniões, os vereadores já tentaram ali pregar peças em mim. Já tentaram, tem que fazer o cadastro lá para o ponto eletrônico, senão não vai receber. Tem isso, tem aquilo. E são coisas totalmente bobas, coisas que não se espera de pessoas mais velhas, mais experientes e que também são parlamentares como eu. Há definitivamente, na minha opinião, e isso pode ser observado se você olhar lá o SAPL, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, uma certa morosidade nos processos que eu apresento. Eles demoram para entrar na pauta da ordem do dia, eles demoram mais em algumas comissões e não com outros vereadores. Há talvez uma panelinha. A gente está fazendo esse estudo ali e nós vamos liberar todas essas informações para fins de transparência. Eu tenho ali o site do gabinete e eu uso o site do gabinete para falar um pouco sobre todos os nossos projetos de lei, sobre as propostas de campanha que eu tive no ano passado, um pouco sobre mim e para atualizar as pessoas sobre as nossas principais ações, né? Vereador, você é de uma família de classe média, eu diria que padrões de Manaus, classe média alta. Como é que se dá a sua relação em relação ao município de Manaus, né? O que você consegue avaliar as condições de vida no município de Manaus? E como é que essa sua condição de um jovem de uma classe média alta consegue conversar com uma cidade com as características da cidade de Manaus? Olha, ter ou não ter dinheiro, na minha opinião, nunca foi nem será empecilho para que as pessoas troquem ideias, aprendam e mudem sua forma de pensar. Então, apesar de ser, sim, de classe média alta, como você mesmo afirma, eu circulo Manaus inteira o dia inteiro e passo muito mais tempo fora de casa do que passo dentro. Passo muito mais tempo longe da minha família do que passo perto. Passo muito mais tempo perto das pessoas e do povo e da população mais carente do que da população menos carente e das pessoas da minha família. Então, eu acho que esse contato e essa transparência nós passamos através das nossas redes sociais. Você pode acompanhar sempre o nosso dia a dia ali nos stories do Instagram, nas postagens do feed e tudo mais. Eu sempre digo onde eu estou em cada horário do dia. Ela permite que eu tenha uma percepção muito mais sensível e mais ali sincronizada, mais afim com a população que realmente precisa dessa ajuda. Fato é que os meus projetos eles são sempre voltados para essas pessoas e não para quem já tem dinheiro, para quem já tem poder. São voltados para a transparência, são voltados, por exemplo, para aquela questão da fiscalização das cestas básicas. E as pessoas de classe média ou de classe média alta não recebem essas cestas básicas. São as pessoas de classe baixa que estão sendo afetadas ali pela inflação de 2 dígitos, aproximadamente 38%, pelo IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, da FGV, os 9% pelo IPCA. São as pessoas que pagam, que sentem no bolso o aumento da gasolina, o aumento dos preços dos produtos do mercado e assim por diante. Do gás de cozinha, né? Da Com toda luz, certeza. Da água. Né? Com toda certeza. Da taxa de esgoto. Da taxa de esgoto. Eu vou fazer aí mais uma pergunta, fique à vontade. por favor. Há uma ideia, uma sensação, né, de que a Câmara, que tem 41 vereadores, ela está, na sua maioria, de costas viradas para a cidade. Ao mesmo tempo que uma Câmara Municipal talvez seja o espaço de relação de poder mais importante, porque ela está no município. Então, é ali que aqueles que estão com um mandato legítimo podem conhecer os problemas da cidade, estão no lugar do acontecimento, né? Como você bem discorreu agora, sabe exatamente como é que essa cidade está no que diz respeito à sua desigualdade, à concentração de renda, direitos negados, né?
Qual é a sua avaliação? Você disse antes que a Câmara tem uma posição ímpar, né? A Câmara Municipal de Manaus. Qual é a sua avaliação em relação a essa sensação de uma Câmara em que a sensação é de que a maioria dos vereadores está de costas viradas para os problemas da cidade, para aqueles eleitores e para a população, e muito mais atenta àquilo que é de interesse de um determinado grupo de poder ou de um grupo de poder representado pelo prefeito da cidade? Bom, eu acho que muitos vereadores, arrisco dizer que a maior parte dos vereadores vem de uma classe social, vem de uma realidade mais carente, de uma realidade que bate a porta do brasileiro. No entanto, essas pessoas, historicamente, eu digo, não apenas nessa legislatura, mas historicamente, elas tendem a ceder a alguns desejos e interesses. O que o ser humano quer, no fim das contas, é sempre ter uma vida feliz, uma vida prazerosa, uma vida de conquistas, uma vida satisfatória. E quando se faz esse tipo de acordo, as pessoas tendem a ter esses prazeres satisfeitos. Mas se você tem uma crença, como eu acredito que tem e como eu tenho, de que no fundo as pessoas não são mais, ou as pessoas não nascem com esse tipo de pensamento, é muito provável, na minha opinião, que no fim da vida essas pessoas não fiquem satisfeitas. É impossível ter a consciência limpa, não ficar de consciência pesada, sabendo que você prejudicou o outro, que você não estendeu a mão ao próximo. Então, eu acho que a tendência para o nosso futuro é de esperança, a tendência é que esse tipo de atitude não prevaleça, que esse tipo de atitude aconteça sim, isso é natural de todo o sistema democrático. Nós temos maçãs boas e maçãs podres, nós temos pessoas honestas e pessoas desonestas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas eu acho que tanto dentro quanto fora do parlamento, e principalmente fora, porque o poder emana do povo, pelo artigo 1º da nossa Constituição, quando as pessoas se manifestam, a gente consegue pressionar as pessoas a mudarem de postura e a cederem ali em prol do interesse público. O senhor costuma ter umas posições super firmes ali na Câmara, né? A gente está falando ali do cotão, que o senhor não pretende não usar, disse que durante toda a legislatura não vai fazer uso disso. Esse já foi, acho que, o primeiro momento que você se destaca ali na Câmara, mas se destaca de um jeito que os seus colegas parlamentares não aprovam muito. É como se existisse a panela, de fato. Não preciso da aprovação de nenhum vereador da Câmara Municipal. Mas o senhor calculou que isso poderia acontecer antes de fazer? Com toda certeza. Olha só, historicamente, o cotão, a cota para exercício da atividade parlamentar, é utilizado para o desvio de verba. Nós sabemos disso, e no Brasil inteiro, tanto a nível nacional, quanto estadual, quanto municipal, em todos os municípios do Brasil. E eu quero me desvencilhar disso. Eu poderia muito bem utilizar a verba do cotão ali de maneira honesta, mas isso não traria o efeito que eu quero. O que eu quero? Não basta que eu utilize da forma correta, que economize o dinheiro público, que tenha um cuidado com o dinheiro das pessoas, o dinheiro que não é meu. Eu quero que o público, que a população de Manaus se manifeste contra aquilo que nós vemos que é errado. Então, eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam: parabéns, você está utilizando da forma correta. Eu quero que elas olhem e falem: o Amon não está utilizando. Por que você está utilizando com um valor excessivo para a gasolina? Por que você está utilizando, pagando tão caro para um carro popular para alugar? É isso que eu quero das pessoas. Eu quero realmente despertar a vontade na maior parte das pessoas, na população em geral, para que elas me ajudem a cobrar e combater esse tipo de atitude na Câmara Municipal, na Assembleia, na Câmara Federal. Enfim, eu quero despertar uma mudança no Brasil. As casas legislativas, de um modo geral, têm uma linguagem arcaica, um tipo de ritual que está baseado dentro de um discurso que é da democracia e que em algum momento, inclusive, funcionou, mas que hoje pede uma revisão. Eu diria que para os jovens é até muito difícil. Eu não estou só apenas tratando dos pronomes de tratamento dos que compõem o Poder Legislativo, mas uma série de outros instrumentos que acabam tendo uma linguagem pesada, arcaica, que dificulta ou distancia esse poder da população.
como você é um vereador jovem, né, o mais jovem que se tem na cidade de Manaus, né, eu acho que na maioria das câmaras do Brasil, assim, é um dos mais jovens, lida com essa linguagem arcaica, pesada, por vezes difusa, que afasta, que cria subterfúgios, né? Bom, mesmo os próprios vereadores, por vezes, têm dificuldades em entender ali os dispositivos do regimento interno. E é isso que causa ali muitos atropelos e uma certa violação do processo legislativo. No entanto, como isso é um assunto interno, mesmo quando o regimento interno é desrespeitado na própria Casa Legislativa, quando se leva esse tipo de assunto para o judiciário, isso acontece nacionalmente, não aconteceu até então aqui a nível local, mas acontece nacionalmente, o judiciário ele tende a se recusar e não interferir nas questões internas de cada poder. Então, você entra na notícia e fala, não foi obedecido o regimento interno. O judiciário devolve dizendo, resolva internamente, processo administrativo, recorra lá dentro. Eu sei sim que há uma linguagem que distancia a população em geral dos vereadores, que distancia a população em geral dos políticos partidários. E é justamente por isso que eu tenho ali algumas iniciativas voltadas para a educação política, como por exemplo, o Fala Aí Meu Povo, que é apresentado pelo Marcelo Lucian, lá do nosso gabinete. O Lucian, ele vai semanalmente, periodicamente, lá no centro de Manaus e em outras regiões, conversar com as pessoas para saber se as pessoas em geral, aleatoriamente, têm ou não conhecimento do que se passa lá na Casa Legislativa. Se as pessoas sabem o que é regimento interno, o que é pequeno expediente, grande expediente, o que é a Constituição, o que um vereador pode fazer, o que é um vereador e assim por diante. Nós gravamos esse conteúdo, levamos o conhecimento às pessoas e depois disponibilizamos nas redes sociais. Eu tenho ali as minhas redes sociais pessoais e criei também as redes sociais para o gabinete, o @gabinete do Amon. Nessa sexta-feira, dia 24, nessa sexta-feira, dia 24, nós teremos o primeiro evento em conjunto de 2 projetos sociais que eu carrego. O Epifania Política, que é voltado para a educação política, e o Caravana das Letras, que é voltado ali para a educação, cultura e artes. Lá no Largo de São Sebastião, próximo ali do Teatro Amazonas, no centro de Manaus, nós vamos colocar algumas mesas com temas polêmicos, como esquerda e direita, Lula acabou o país, Bolsonaro alguma coisa, mude a minha opinião. Temas que nós queremos que as pessoas debatam, porque eu acredito que todo tema deve ser debatido. Então, é focando nisso que nós vamos colocar ali algumas mesas, convidar os nossos voluntários e, após os debates, distribuir os livros para tentar estimular as pessoas a lerem. Eu também pretendo ali criar clubes de leitura, competições, resenhas e disponibilizar todo o conteúdo que for gerado a partir desses projetos sociais lá no site, no epifaniapolitica.com.br, que é o site que já está pronto desse projeto social Epifania Política. Eu tento combater essa falta de conhecimento, esse distanciamento gerado ali com a população em geral, levando o conhecimento às pessoas e encurtando, portanto, a distância. Eu também faço isso através das redes sociais, utilizando como plataforma de transparência. Então, a maior parte das pessoas não acompanha a sessão plenária, mas a maior parte das pessoas acompanha as minhas redes sociais. A sessão plenária ali tem 2.000 visualizações ao vivo, talvez menos, enquanto as minhas redes sociais, no Story, eu tenho 10.000 visualizações. Eu utilizo esse espaço para levar o conhecimento às pessoas. Basicamente é isso. Esse tipo de tribuna livre, de debate, né, em área aberta, as pessoas que participam, elas são antecipadamente chamadas ou é na hora que acontece, para montar essa banca de debate? Então, tem dos dois jeitos. Nós estamos convocando ali alguns voluntários, que nós chamamos através das redes sociais, e essas pessoas tomaram conhecimento previamente do tema do debate, estudaram, nós indicamos alguns livros, elas supostamente leram alguns livros, assistiram alguns vídeos e palestras, e se disponibilizaram a levar esse debate. Eu e a minha equipe vamos mediar os debates apenas. Se alguém quiser debater comigo, debato também. E os voluntários que estiverem lá na própria praça serão as pessoas que estiverem andando na praça serão chamadas para debaterem. Quem aceitar, senta lá do outro lado da mesa, começa a debater, nós vamos gravar esse conteúdo, conversar com as pessoas. Uma coisa tranquila e democrática, o nome do evento é Café Democrático. Eu queria muito chamar de Mesa da Discórdia, mas fui voto vencido, brincadeiras à parte.
E as pessoas que debaterem receberão ali, ganharão de presente livros ali com uma dedicatória, e serão convidados a participarem dos nossos grupos de debate no WhatsApp, para depois mandarem ali o que elas acharam daquele livro. Mas não tem uma resposta certa. Existe lá a pergunta que você disse. Enfim, qualquer pergunta ali, não existe uma resposta correta. A pessoa que for conversar... Sim, às vezes existe uma resposta correta e às vezes não. Eu não vou colocar em pé de igualdade duas vertentes de pensamento como a Terra é plana e a Terra não é plana. Isso é inadmissível. Okay. Então, a gente sabe que existe uma resposta correta, que é a resposta científica. A Terra não é plana. Mas quando a gente coloca ali visões econômicas da sociedade, visões políticas, realmente não há uma resposta correta. Por isso eu estou colocando duas mesas para debater ali a economia nas duas vertentes. As pessoas de esquerda, as pessoas de direita e também as pessoas de centro. Né? E como é que o senhor se posiciona? Eu me considero de centro-direita, no entanto, eu carrego elementos ali tanto da social-democracia quanto do liberalismo social. Então, eu fico ali pelo centro na política. Qual é o seu projeto político? Como assim? Hoje você exerce mandato de vereador, né? Existem projetos para ir além? O senhor vem 22 para federal? Olha, o meu futuro político ele é indefinido. Tudo vai depender do cenário político, das pesquisas e da aceitação e de eu ter cumprido ou não as minhas promessas de campanha. Essa é a minha linha ali de limite. Eu não vou me candidatar a nada se não tiver cumprido todas as minhas promessas de campanha, todos os meus compromissos, né? O meu projeto político, obviamente, é crescer na política porque eu acredito que, e pelo menos estou tentando fazer algo bom na política. Eu tenho um problema de saúde, retocolite ulcerativa e tireoidite Hashimoto, 2 doenças autoimunes, em estágio relativamente avançado, por isso sou gente fina, tento engordar, mas não consigo. E gente fina, para quem está escutando, porque nem todo mundo vai ver o vídeo, eu estou dizendo de magreza, tá? É um trocadilho. Certo. E quero deixar uma marca positiva. Então, obviamente, eu pretendo crescer na política, eu pretendo alcançar patamares cada vez mais altos para tentar fazer uma diferença cada vez maior. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que se em algum momento a política não servir mais a mim ou a população não me escolher para ser um representante, eu não tenho vergonha, eu não me candidato, não continuo na política partidária, porque eu acho que fazer política não é só, como eu disse antes, se candidatar e ser filiado a algum partido, é fazer uma transformação social. Por isso eu tenho 4 projetos sociais principais ali, eu tenho uma plataforma política voltada para esses 4 projetos sociais, que são baseados nos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte ali daquela cartilha da Agenda 2030 da ONU. É basicamente um manual de como melhorar a sociedade. Porque ninguém segue, não sei, mas eu sigo. Certo. Qual é a sua posição em relação à gestão do presidente Bolsonaro no que diz respeito ao Brasil e no que diz respeito à Amazônia e ao Amazonas? Eu acho que ele decepcionou muitas pessoas, principalmente no aspecto econômico. Ele carregou algumas promessas de campanha voltadas para o eixo liberal e até então não conseguiu cumpri-las. Talvez por não ter uma base forte no Congresso, talvez por falta de trato, talvez por falta de realmente posições políticas e de uma posição como estadista, mas eu sei que ele decepcionou muitas pessoas. Outras não, ele tem uma base forte, uma aprovação até hoje de aproximadamente 30% ali, uma base fiel dos bolsonaristas, e espero que até o fim do ano que vem determinadas posturas mudem. Por exemplo, a abordagem quanto à vacinação, eu gostaria que tivesse sido diferente, eu sei que agora está sendo um pouco diferente, mas eu acho inadmissível que tenha sido imposto um sigilo à carteira de vacinação do presidente. Eu acho que a partir do momento em que nós viramos pessoas públicas, e eu me incluo nisso, Amon, nós não temos ali um direito fechado de manter a nossa privacidade, porque o que nós fazemos, inclusive na nossa vida pessoal, afeta como as pessoas se comportam no resto da sociedade. Se o presidente de uma nação não quer dizer se ele se vacinou ou não, então outras pessoas passam a achar que a vacinação não é tão importante.
o presidente tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Em algumas coisas ele dá, em outras não, e eu acho isso lamentável. Trazendo a pergunta da Ivânia Vieira para a nossa esfera aqui municipal, já que a gente está tendo a oportunidade de falar com o vereador, como é que o senhor avalia a gestão do prefeito, Davi Almeida? Eu acho que o prefeito Davi Almeida, ele começou com o pé esquerdo, pé esquerdíssimo, péssimo. Começou ali com aquela questão do fura-fila das vacinas, já deu um escândalo a nível nacional, foi bater no Fantástico, no Jornal Nacional. Até hoje nega essa questão dos fura-filas da vacina, nega que tenha havido um erro na lista de vacinação, diz que foi um mero equívoco, meros erros de digitação, e não foi. A lista de vacinação ela foi feita às pressas, apenas para cumprir uma decisão judicial, e não deveria ter sido. Eu acho que se o foco da administração pública a nível municipal for a transparência, e se fosse a transparência, então ele deveria ter feito essa lista de vacinação para disponibilizar ao público, independentemente de qualquer decisão judicial e de qualquer pressão política ou popular. Ele teve, sim, muitos acertos também, algumas questões voltadas às obras públicas, o asfaltamento da cidade de Manaus tem sido satisfatório até certo ponto, em outros não. Ele tem tornado a cidade menos cinza, uma cidade mais viva e mais colorida, mas eu acho que a administração pública não deve ser voltada só para essa questão de sair pintando a cidade por aí. O nosso prefeito não é artista, não é Van Gogh, não é pintor. O nosso artista, o nosso prefeito é um estadista, deve ser um estadista, ele é o chefe do Poder Executivo Municipal e deve agir como tal. E eu acho que se ele quiser melhorar a administração dele, ele deve ter uma postura diferente quanto às críticas, ele não aceita críticas, ele deve ter uma postura diferente quanto às pessoas que cobram transparência e às pessoas que vão lá e expõem os problemas da administração, porque se tem jornalistas e políticos e ativistas e líderes comunitários que expõem problemas, é porque essas pessoas querem melhorias também. Nós também somos cidadãos, eu também sou cidadão, vocês também são cidadãs e nós queremos a melhoria, sai do nosso bolso também, nós queremos que o município melhore. Um trocadilho, já que você trouxe o trocadilho da magreza, né? Sou gente fina. Eu quero fazer um trocadilho aqui dizendo que eu normalmente levanto com o pé esquerdo, né? E as coisas dão muito errada quando eu tento colocar com a direita, sabe? Então, só para deixar um outro trocadilho aqui interessante. A Ivânia é canhota, né? Então, assim, eu tenho a impressão que o problema do prefeito não foi o pé esquerdo. Será que ele é canhoto? Eu tenho a impressão que o problema dele não foi o pé esquerdo, são outras coisas. E, nesse sentido, como é que você, vereador, vê a mistura entre política e religião e uma ascensão de uma determinada conduta evangélica, de uma determinada corrente evangélica dentro dos espaços de poder, aonde deveriam ser os espaços do poder, de uma relação aí político-partidária? Eu acho que todo político que preza pela saúde da nossa democracia deve afastar ali temas religiosos e a pauta dos costumes do poder público. O Estado, na minha opinião, ele não deve interferir nas questões religiosas e nas questões dos costumes das pessoas. Eu acho que toda vez que o Estado se mete nessa questão dos costumes, a gente causa ali um alvoroço social, a gente causa algumas contrações na nossa democracia e problemas que nós poderíamos evitar. No entanto, a população de Manaus, que elegeu o prefeito Davi Almeida, sabia das posturas dele antes de votar e ainda assim escolheu. Então, se hoje ele faz isso, é por escolha da população. Eu tenho que respeitar isso, essa postura dele, voltada ali para a questão da pauta dos costumes. Não concordo que a prefeitura, ou que o governo do estado, ou que o governo federal devem intervir, eu acho que não devem. Mas foi o que a população escolheu. De qualquer forma, a Constituição garante que este Estado é um Estado laico, né? Um Estado laico, e é justamente por isso que nós temos ali um sistema majoritário para quem é o chefe do Poder Executivo e um sistema proporcional para quem está lá no Poder Legislativo. Nós precisamos representar proporcionalmente cada pensamento e cada grupo na nossa sociedade. A nível municipal, como nós temos ali uma Câmara totalmente submissa aos interesses da Prefeitura
prefeitura, isso acaba não acontecendo. A Câmara não se impõe, a Câmara é quem tem o maior poder, na minha opinião. O Poder Legislativo é quem detém o maior poder na nossa democracia representativa, no nosso Estado democrático de direito. E se outros vereadores tiverem noção disso, nós podemos sim conseguir fazer algo que seja bom para todo mundo na nossa cidade, e não apenas para um grupo, para uma determinada maioria. Porque quando nós pegamos as minorias que são prejudicadas e somamos cada grupo minoritário, esses grupos minoritários acabam sendo uma maioria também. Sim. A maioria dos grupos minoritários são maioria, né? Exatamente. Você vai ver o caso das mulheres, né? Você vai pegar os números, são maioria, né? Há uma inversão, né? Eu posso... Pode. É porque eu ia aproveitar, porque trazendo dessa coisa Tudo da minoria, bem. era só assim, porque o Amon é jovem, a gente está tratando desse tema, e quais pautas dá para trazer que você traz, buscando esse público que antes estava ali mais esquecido, digamos assim? Bom, vamos lá. Quando eu utilizo as redes sociais, isso não é apenas por uma questão de transparência, mas também por uma questão de identificação com o meu público. O público das redes sociais, de forma geral, é o público mais jovem. E a maior parte das pessoas que me seguem nas redes sociais tem, no máximo, até 40 anos. A maior parte tem entre 18 e 40 anos. Então, o público que me segue é mais jovem do que o da maior parte dos políticos. Isso pode ser visto, por exemplo, nas pesquisas que foram liberadas recentemente. A minha tendência de eleitorado é voltada ali para as pessoas com uma idade menor. Mas eu acho que representar a população jovem não é apenas conversar com eles ou dialogar com o público. É também conversar, por exemplo, com os representantes das pessoas que têm 16 anos ou mais. Essas pessoas que têm entre 16 e 18 anos que já votam. Conversar com os pais deles, com os avós e com os professores deles, também é, de certa forma, interceder a favor dessa juventude. E na minha atuação como parlamentar eu busco todos os públicos justamente com esse tipo de pensamento. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi como representante popular, ainda em janeiro, foi interceder ali como cidadão numa ação popular na Justiça Federal para suspender o Enem, para adiar o Enem aqui no estado do Amazonas. O Enem seria feito, salvo engano, no dia 17 de janeiro, ali na mesma semana, 2 ou 3 dias depois do colapso na saúde que nós tivemos no nosso estado. E seria um desastre, porque apesar de o Ministério da Educação afirmar e o INEP também afirmar que nós tínhamos ali todo o preparo para que não houvesse aglomeração nas salas de aula, e não tínhamos, isso foi provado posteriormente em outros estados, nós tivemos aglomerações nas salas de aula, ainda que tivéssemos, a aglomeração ela não ocorre só dentro da sala de aula, ela ocorre na porta das escolas, ela ocorre nos ônibus, ela ocorre nas paradas de ônibus e assim por diante. E um evento em massa, como o Enem, certamente traria muitos malefícios com relação à incidência da Covid e assim por diante na nossa sociedade. Então, eu intercedi pelo público jovem e pela sociedade em geral como cidadão e consegui ali a suspensão, o adiamento do Enem aqui no estado do Amazonas. Posteriormente, eu já fiz ali vários projetos voltados aos voluntários e, de forma geral, os nossos voluntários são a população mais jovem. O que eu faço para que a minha atuação não seja voltada apenas aos mais jovens, até porque eu sou vereador de Manaus, não vereador dos jovens, ou vereador dos 7.537 votos que eu tive, eu tento levar esses voluntários que nos ajudam nos projetos sociais até o público mais velho, e assim tentar promover ali um diálogo entre gerações. O que o vereador conseguia fazer antes de ter um mandato e que hoje, como vereador, não consegue mais fazer? E se tem saudades disso? Eu não consigo mais ter, de certa forma, vida pessoal. Então, obviamente, eu sinto uma saudade de passar um tempo maior com a minha família, eu sinto uma saudade de ter um tempo para mim, mas não sinto nenhum arrependimento. Sim, estou namorando, sim. Como é que é para manter esse casal, né, sendo um vereador? Olha, a minha família diz que a minha namorada sou eu de saia, então nós nos damos muito bem. Eu acho que ela é uma pessoa muito compreensiva, ela também tem o tempo dela, preza pela qualidade do tempo dela, e no tempo em que eu estou na rua atendendo a população,
ela está fazendo as atividades dela. Nós nos reunimos nos fins de semana ou à noite, e assim por diante, e nos damos muito bem quanto a isso, não tenho nenhum problema. Antes da gente encerrar, já vai ser a última pergunta. Só queria saber, porque como o senhor tem trazido pautas como cesta básica, a questão do puxadinho, que foi mais recente agora, né? Estou falando aqui do anexo 2 da Câmara, que foi barrado aí por uma decisão judicial até o momento que a gente está gravando. O senhor recebe algum tipo de ameaça nos bastidores? Bom, eu já recebi algumas ameaças, sim. Recebi mensagens encaminhadas através do WhatsApp de grupos supostamente de traficantes. Eu já recebi mensagens de outros políticos, de pessoas me pressionando. E já vi ali também o chamado lado B na política, são pessoas que contratam estúdios e fazem ali vídeos produzidos e saem disparando com algum número dos Estados Unidos em grupos tentando prejudicar a minha reputação. Mas essas ameaças, elas não me afetam, eu não tenho medo de nenhum tipo de ameaça. Eu me sinto muito seguro quanto a isso. Professora, tem mais alguma pergunta para mim? Tenho, muito grata ainda. O tempo passa que você nem percebe. Verdade. Né? Sim, em relação à própria Câmara e a sua experiência nesse primeiro mandato, você já disse que é uma Câmara singular, que a maior parte dos vereadores, eu fico sempre lembrando aqui, são 41 vereadores, então nós temos um número aí bem bacana, né, que era para essa cidade aqui palpitar na vida dos vereadores, né, que em parte os vereadores são submissos ao comando do prefeito. Como deveria ser uma Câmara, na sua opinião, uma Câmara Municipal, na sua opinião, que estivesse efetivamente comprometida com a democracia, né, e comprometida com aquilo que faz uma cidade ser cidade? Eu acho que uma Câmara Municipal comprometida com a democracia, com os ideais democráticos, seria uma Câmara em que todos os vereadores seguem a sua própria linha partidária e os seus próprios ideais e não apenas como um instrumento para cumprir as promessas do prefeito. Seria uma Câmara Municipal em que todos se respeitam, em que não há nenhum tipo de atitude para constranger outros vereadores, como ocorreu no caso com o vereador Rodrigo Guedes na semana passada, na segunda-feira, em que vários vereadores se uniram para tentar pressioná-lo e criticá-lo. Criticá-lo por criticar a Câmara Municipal. Teve gente que disse que vereador não devia criticar a Câmara, e eu acho que teve tem que gente criticar, tem sim. nome, tá? Foi o vereador Luiz Mitoso. Bom, eu acho que a Câmara Municipal deve sim ser criticada. Como é que eu vou cobrar transparência e independência e ética da prefeitura se dentro da nossa própria casa nós temos esse tipo de problema? Eu acho isso inadmissível. Eu não admito que as pessoas se dirijam de forma desrespeitosa a mim. Sempre respondo quando as pessoas se dirigem de forma desrespeitosa, e quando tentam ali dizer que eu estou sendo oportunista, ou que o Rodrigo Guedes está sendo oportunista, ou que qualquer pessoa que está defendendo ali as nossas ações na justiça sejam oportunistas, porque não são. São pessoas que estão, na verdade, cumprindo o papel de representantes do povo. Nós não podemos fechar os olhos à vontade popular, fechar os olhos à fome que as pessoas passam, e assim por diante, construir um prédio de 32 milhões de reais para 51 gabinetes, preparado ali para 51 vereadores, quando nem nos próximos 40 anos nós teremos 51 vereadores. Manaus só vai ter 51 vereadores, quando tiver ali uma população entre 6 e 7 milhões de habitantes. E pela taxa de crescimento populacional atual, que salvo engano é de 1,69%, nem em 2060 nós vamos ter isso. Tem duas questões que ele, na fala dele, eu sei que está estourando o tempo, mas assim, gostaria muito de ouvir, né, o vereador. Uma delas é assim, qual a importância dos partidos? Né? Como é que você vê e como é que você vê essa importância dos partidos dentro da Casa Legislativa? O outro, a Câmara é uma Câmara machista, patriarcal? Olha, primeiro quanto aos partidos. Eu acho que no Brasil o sistema partidário ele é um pouco travestido, ele é um pouco corrompido, ele é um pouco falso. Os partidos eles têm um papel muito mais importante na questão dos acordos políticos e conchavos, tanto na Câmara Federal, quanto na Assembleia, quanto na Câmara Municipal,
do que realmente ali na união de políticos que têm pensamentos semelhantes e pautas ideológicas semelhantes. A nível municipal, nós não temos uma influência tão grande dos partidos. A influência dos partidos ela é mais a nível nacional, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Os partidos eles não têm um poder tão grande, apesar de que eles dão ali algumas amarras, trazem algumas amarras aos políticos que se elegeram, porque os vereadores que são eleitos pelo sistema proporcional, eles não são os detentores legítimos de seus mandatos, e sim os próprios partidos. O vereador que se desfiliar de algum partido sem a justa causa corre o risco de ser expulso do partido por infidelidade partidária e perder o mandato. Não foi o meu caso. Eu me desfiliei tendo ali a carta de liberação do partido, em relação ali a um problema quanto a um desvio do programa partidário, uma mudança ali no comando do partido a nível estadual. Eu era do Podemos. Hoje não sou. Hoje estou sem partido, totalmente sem amarra nenhuma, sou independente e ainda que me filie a outro partido, continuarei a ter essa independência. E quanto ao perfil da Câmara? Quanto ao perfil da Câmara, eu acho que o perfil conservador da maior parte das pessoas é sim prejudicial. As pessoas, eu acho que há uma certa intolerância na Câmara Municipal. Estouramos todos os tempos hoje, mas assim, foi por uma boa causa. Acho que a gente pôde conhecer bastante do vereador Amon Mandel, além do que a gente já vê naturalmente ali nas notícias, que você pode ver, inclusive, no Manaus 360. Eu quero agradecer muito a presença da professora Ivânia Vieira e do vereador Amon Mandel. No próximo episódio, a gente vai conversar com o senador, também ali da área da política, Omar Aziz. Eu espero você lá.